Olá, gente, tudo bem? Então, eu fiquei de mandar essa gravação da última aula, que a internet caiu acho que umas 8 vezes, né? Então, vamos lá, para a gente não perder tempo. Só quero falar que a próxima quinta a gente vai fazer uma revisão desse artigo que eu enviei. Eu vou enviá-lo por e-mail, porque a Sandra falou que não está abrindo pelo WhatsApp, tá? E a nossa prova vai ser 3 perguntas sobre esse assunto, psicologia na UTI neonatal. E esse artigo, tá? Deixa eu pegar aqui, então, a apresentação, onde a gente parou, né? A gente parou na questão da psicologia e na atuação do psicólogo junto aos pais e à família da criança que nasceu prematura e que vai precisar da UTI neonatal. Então, o psicólogo, a atuação dele, visa melhor entender a situação de internação da UTI, na UTI, pelos pais, pela família. Ele vai fazer esse movimento com que a família e os pais entendam a situação da criança ter que ir para a UTI, né? A psicologia vai ajudar os pais a falarem sobre esse nascimento, porque é difícil quando a criança, você faz toda uma programação e a criança, por questões de saúde, por questões, várias questões, mesmo questões emocionais, a criança venha a nascer antes, né? A psicologia vai trabalhar para que os pais e a família olhem esse bebê como um outro e não como parte integrante de si. Ou seja, ele vai para a UTI, mas ele é um outro. Ele não ele rompeu este laço da questão do cordão umbilical quando ele está com a mãe, né, dentro desse ventre dela. A questão também de entender a história desse bebê, essa questão dele nascer prematuro, a questão dele nascer antes do tempo, isso vai fazer parte da vida dele, vai fazer parte da história dele quando ele crescer. Então, o psicólogo vai fazer com que a família, os pais, falem sobre essa gravidez, o que pode ter acontecido dessa criança ter nascido prematuro, isso é importante, que eles consigam identificar esses sentimentos, de pôr para fora, principalmente a mãe, questão do medo da criança morrer, depressão, e mesmo o pai, né? Ter medo da criança vir a falecer. E o psicólogo vai ajudar na comunicação dos pais com esse bebê. Ele vai facilitar esse diálogo afetivo com o bebê, estimulando com que os pais entendam essas expressões que a criança tem quando ela é colocada dentro da incubadora, que até a gente comentou que quem criou a incubadora foi quem? Foi quem? Pierre Baldini, né? E que o pai e a mãe consigam entender o comportamento da criança quando ela está dentro dessa incubadora. O psicólogo vai levar eles até a UTI, quando a mãe puder caminhar, para poder ver como essa UTI é, né? Onde que essa criança vai ficar, para que isso não gere angústia. E aí, eu tinha comentado, trouxe um artigo, vou encaminhá-lo novamente por e-mail, como até falei, que a Sandra falou que não abriu no WhatsApp. E o artigo fala sobre o conhecimento, a UTI neonatal e o trabalho do psicólogo. E
É um artigo que fala sobre um trabalho no Hospital da Bahia. Você deve perguntar, que hospital, Fátima? E aí eu vou falar com vocês. É um hospital que não é falado o nome, porque foi um trabalho, é um artigo onde não tem o documento de consentimento para falar o nome do hospital. Por isso que não é falado e eu não falei. Mas esse hospital, ele é referência na Bahia, na questão de UTI neonatal, né? O ambiente é todo decorado, utiliza-se papel de adesivos, brinquedos, possui monitoramento com aparelhos de alta tecnologia, tudo dedicado para a criança que nasceu prematura ou com alguma deformidade genética, tá? E aí, esse hospital, ele, ele reconhece o reconhecimento da desconstrução. Desconstrução de quê? Da questão daquela gravidez que foi desejada, ou mesmo aquela que não foi, mas que ao mesmo tempo há uma construção da gravidez. O corpo muda, o físico muda, o psicológico da mulher muda. E quem acompanha também é atingido, né? A família, o pai, o irmãozinho. E ele fala que nesse hospital, todos que trabalham nessa equipe, principalmente o psicólogo, vai entender essa desconstrução. Eles reconhecem a desconstrução de algo indesejado, que é essa gravidez que ela foi interrompida e que vai trazer, que pode gerar muitas angústias. Esse hospital trabalha com o que a gente chama de atenção humanizada, que o Ministério da Saúde, né, chama de método canguru. Método canguru é aquele em que a criança fica, como é que a gente fala, pele a pele com a mãe, dentro de uma sacola, como vocês mesmos veem aqui, né? E nesse hospital é função do psicólogo estimular a amamentação. Por quê? Pelo contato dessa mãe com a criança, né, que é importantíssimo, a questão que a gente lembra Freud, da fase oral, e a importância que esse leite tem, que a gente sabe que a composição do leite tem muitas proteínas. E quando eu falei que o psicólogo ele é responsável por estar mostrando a mãe onde essa criança vai ficar, tá? E isso é feito nesse o Hospital da Bahia e eu acho que é um exemplo para outros hospitais, né? Porque é importante porque o pai e a mãe têm que entender que ali onde a criança vai ficar, ela vai ser bem olhada, mas que é importante também eles irem, como eu falei, a mãe e o pai, a família, porque eles, quando o pai e a mãe vai, ou alguém da família, é um desejo endereçado àquele bebê. Então, vai passar palavras carinhosas, vai falar, você vai sair dessa, você é lindo. Não é que a equipe não faz isso, mas eles olham, eles têm, por exemplo, 10 crianças na UTI. Então, eles vão olhar mais a questão da saúde, né? Mas eles passam carinho, mas o carinho maior, esse desejo, o afeto maior é o da família e das pessoas que desejaram a criança, né? E aí, nesse hospital, eles trabalham com as mães que tiveram filhos prematuros ou com algum problema genético, eles fazem grupo. E eu gosto muito disso, grupo. Grupo, acho que é importantíssimo trabalharmos grupo em instituições, em saúde pública. Eu acho que tem
tem muito valor. Ali vai ter várias subjetividades, mas o foco de todas é um só. Nesse caso, nesse grupo lá, é a questão da criança prematura, tá? Então, esse trabalho todo é de humanização. O psicólogo, ele, na UTI neonatal, ele vai além de atender pais. Ele tem que também, como eu disse lá na frente, incentivar o pai e mãe a entender o que a criança quer passar. Movimentos, gestos, choro, o sorrir da criança, né? Porque é ele que vai fazer com que esses pais comecem a perceber cada movimento da criança vai dizer alguma coisa. Ele vai estimular com que esses pais comecem a entender o que essa criança quer dizer. Olha aí, há uma vontade de querer viver, assim como formas de expressar-se, através do choro e o riso. Então, a inquietação, o estresse, comportamentos, reflexo, adaptação dessa criança ao ambiente, até porque dentro de uma incubadora, o psicólogo faz esse trabalho de humanização para que os pais, principalmente a mãe, percebam o que a criança quer passar, né? E aí, o psicólogo, eu vou voltar aqui, a psicologia, o psicólogo, ele vai além dos pais, além de atender a questão do pai, mãe, principalmente, né? Tem aquele medo de perder o bebê, vai muito além disso. Como vocês lembram, o Pierre Baldin, ele era um obstetra. Foi ele que começou a ver que o parto vai além da sala do parto. Vai além por quê? Porque se precisar da UTI, o parto vai se estender até a UTI, porque essa mãe vai ter que ser trabalhado, igual eu falei, essa separação. A mãe e a criança já sendo como o quê? Sujeito, já tendo uma história dela, de ter nascido prematuro ou com algum processo genético, certo? E aqui, esse ventre, né? Essa gravidez, essa barriga que carregam vidas. Uma gestação é mais do que uma barriga. Uma criança e a mãe vai muito além disso. Então, quando a gente vê uma pessoa, uma mulher grávida, vai muito além dela estar segura, ela está com uma criança dentro do ventre e vai muito além dessa mãe. É um processo que envolve histórias de vida, construção de uma nova subjetividade e a cada um a sua individualidade. E eu coloquei fotos para vocês sensibilizarem. Aqui é uma criança nascendo, um parto. Aqui é a importância, quando a criança nasce, é colocado perto da mãe, esse contato. Aqui é uma criança prematura. Aqui, né, os pais, o pai, mãe e a criança, esse contato é importante, marca, né? Aqui é uma criança prematura, o pai carregando. Aqui é uma criança prematura, né, com um aparelhinho no pé, deve ser marcando algum batimento aí. E essa frase que nos chama a atenção: de pequeno fez-se gigante, em força e fé. E essa força e fé vem dos pais, vem da família, vem daqueles que vão lá nesse UTI, com apoio do psicólogo, né? Porque ele tem que estar junto, ele tem que
deixar a mãe, pai, expressar, a família, expressar esse sentimento do que está passando de ter tido essa criança prematura e, ao mesmo tempo, ir lá onde a criança está e entender, através dos movimentos, junto com a mãe, pai, o que essa criança quer passar. É um trabalho muito bacana, é um trabalho fantástico. Acho que o questionamento fica assim: como que eu vou saber, como é que eu vou passar para essa mãe e para esse pai o que essa criança está dizendo, né? Principalmente com choro, que a gente sabe que a criança chora e a mãe, quando cuida, ou a pessoa quando cuida, ela já entende este choro. E aí é o mesmo caso da psicologia, do psicólogo. Ele vai entender. Quando há desejo de trabalhar naquele ramo que a gente quer, quando há desejo verdadeiro, o desejo ele vem com amor, ele vem com o afeto, ele vem o desejo vem com a inquietude de descobrir mais e mais para que essa criança fique bem. Vem para que o ser humano fique bem, né? Acho que a psicologia tem muito disso, de buscar nas pessoas esse desejo, que a gente tem esse desejo de cuidar do outro e que nasça nesse outro esse desejo. E aí eu coloquei essas fotos lindas desses bebês, escrito vida. Vida para eles, vida para nós, ok? Então, quinta-feira, eu aguardo vocês às 21h45, para que a gente faça uma revisão, tá? de toda essa matéria que vai cair na prova e no artigo que eu vou reenviar agora por e-mail, certo? Beijão grandão para vocês, saudades. Vamos ver se a gente vai se encontrar novamente. Tomara que agosto ou setembro a gente possa ter aula, né? Voltar a ter aula na sala. E eu ainda não sei se eu vou dar aula para vocês. Mas se eu não for dar para vocês novamente, vou pegar outra turma, fica aqui o meu encanto por vocês. Fica aqui a questão de que o meu desejo de dar aula para vocês foi realizado. Isso é bom demais. Isso é vida. Tá bom? Beijos. Ficam com Deus. Tchau.